Os bancários estão em greve a partir de hoje. O Brasiliense também enfrenta transtornos com os serviços dos Correios e do Detran. Vamos então ao setor bancário sul com o Leonardo Ribeiro, que tem mais informações para a gente. Leonardo. Fred, só lembrando, os bancários do BRB não aderiram a essa greve. Já os bancários dos demais bancos, segundo o sindicato que representa a categoria, aderiram a essa paralisação. E o que fazer com a greve dos bancários, né? Diante das greves dos bancários? Ao meu lado está o Geraldo Tardan, que é presidente do IBDEC, que vai nos dar dicas de como proceder num momento como esse. Bom dia. Bom dia. Primeiro que a greve é um direito constitucional do consumidor. Então a gente reconhece como legítima essa greve. Porém, não pode ser transferida ao consumidor qualquer ônus, qualquer tipo de multa, juros que o consumidor tem dificuldade de efetuar os seus pagamentos em virtude da greve. O consumidor aqui no DF, existe uma lei distrital, que é a 3.594 de 2005, que diz que o consumidor pode pagar suas contas a partir do primeiro dia útil após a greve. Porém, nós do Instituto não aconselhamos esse procedimento, porque ele deve procurar pagar pela internet, pelos caixas eletrônicos, pelos os postos da lotérica, por redes conveniadas como Correio e alguns supermercados, porque senão depois ele vai ter que discutir judicialmente uma multa que pode não valer a pena o tempo que ele vai perder na justiça. E quem, por exemplo, estava marcado para hoje a assinatura de um contrato, por exemplo, de financiamento imobiliário, ou mesmo que tenha que quitar uma hipoteca? Isso é extremamente preocupante. O consumidor nos serviços indiretos, nas assinaturas de contrato, nas comunicações de sinistros de seguro, no recebimento de sinistro de seguro, ele está impedido de fazer. Mesmo ocorre também com contas que estão atrasadas. Mesmo ocorre com contas que estão atrasadas. Então, o consumidor que tenha um financiamento para quitar hoje junto à sua construtora e a construtora não vai receber porque o banco está fechado e o consumidor não consegue assinar o seu contrato, e isso vai fazer com que ele pague juros e vai mudar o índice para IGPM, aí sim, após o pagamento, ele vai ter uma diferença de parcela e ele pode fazer uma ação regressiva contra o banco, ou na verdade uma ação contra o banco, e receber isso devidamente corrigido. Obrigado pela entrevista. Então, só para ressaltar, as opções são terminais de autoatendimento, internet e também telefone para aqueles casos em que a conta vence hoje ou amanhã durante esse período da greve. Contas atrasadas, como o presidente do IBDEC disse, aí sim é um caso mais complicado e que demanda até, quem sabe, uma ação na justiça. O Detran também está em greve. Ontem o GDF apresentou uma proposta de aumento salarial de 20% escalonado até 2014, também a contratação de funcionários já aprovados, de pessoas já aprovadas no último concurso público e a realização de mais um concurso público. Essas questões vão ser analisadas pelos servidores em assembleia logo mais e aí, quem sabe, a greve do Detran pode ser suspensa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Bom dia para você. E essa greve do Detran pegou muita gente de surpresa no primeiro dia. Só os postos das agências do Na Hora estão funcionando. E eu recebo aqui no estúdio o diretor do Detran, José Alves Bezerra. Muito obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fred. Não tem como manter pelo menos 30% desses servidores em atendimento nos postos do Detran para evitar qualquer dor de cabeça, por exemplo, se a pessoa quer pegar o licenciamento de 2011? Não, veja bem, Fred, se nós conseguimos hoje fecharmos uma negociação que está para ser concluída agora, no período da manhã, eu acredito que essa greve tem muitas chances de ser encerrada no período da tarde. E aí nós teríamos que buscar uma espécie de reposição desse dia que ficou parado, ou seja, de segunda-feira. Inclusive, nós podemos buscar o atendimento estendendo ele ao longo da semana, além das 18h30 e também até, ou quem sabe até o fim de semana, para que não haja prejuízo ao cidadão que ficou sem esse atendimento. Agora, diretor, a gente sabe que os postos do Detran todos os dias estão lotados, as pessoas dependem dos serviços do Detran para fazer vistoria, entre outros serviços. Agora, esses servidores podem ser punidos porque fecharam as portas dos postos e a população precisa desses serviços, é lei, os servidores devem manter pelo menos 30%, a direção vai punir esses servidores, vai pedir multa na justiça.
Então, veja bem, o que nós estamos buscando é um entendimento de maneira pacífica. Evidentemente que o exagero deverá ser repreendido e aquelas pessoas responsáveis por ele serão, evidentemente, punidos. Mas nós acreditamos, como eu disse anteriormente, que desde que haja um acordo no dia de hoje, não haverá necessidade de punir, apenas de repor aqueles dias, o dia que ficou parado. Com relação aos 30% de servidores que deveriam estar trabalhando, a greve avançando, se não houver um acordo, evidentemente que nós vamos buscar uma solução para que a população tenha um atendimento mínimo para que não fique no prejuízo. Qual seria essa solução, então, se a greve continuar? Bom, a solução é que nós tenhamos a garantia de que 30% dos servidores, no mínimo, voltem a trabalhar mediante até, quem sabe, se não houver um acordo com o sindicato, uma ação na justiça, de maneira que ela faça com que essas pessoas fiquem comprometidas com a abertura das instalações do Detran. É evidente que temos também o Na Hora funcionando normalmente e também o sistema, o site, aquelas pessoas que precisam de atendimento que dá para fazer pelo site, ele está completamente disponível e as pessoas podem fazer uso com toda tranquilidade. Hoje o site está nas mãos do Detran, os serviços de internet, tudo está nas mãos do Detran. Caso a greve continue, isso pode prejudicar, pode ter algum problema, suspensão do serviço pela internet? Não, é importante até frisar que nem todos os servidores aderiram à greve, inclusive essa parte. Os analistas de trânsito, eles, por discordarem da proposta, eles não aderiram à greve e eles estão trabalhando normalmente. No que tange a analista de trânsito, engenharia, informática e outras áreas que têm relação com os servidores que são responsáveis por esse tipo de serviço.